Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Aroma com Terapia. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre o cérebro impulsivo e a aromaterapia. Quando a gente fala de impulsividade, a gente precisa olhar aí para algumas questões que norteiam o nosso dia a dia. Acredito que você já tenha passado por uma situação onde você perdeu o controle de algo, não é mesmo? Como, por exemplo, ir ao mercado com fome e comprar muito mais comida do que o necessário, ou durante uma discussão você dizer coisas sem pensar e depois se arrepender. Pois é, a esses comportamentos a gente dá um nome de impulsividade. E quando a gente olha para o nosso sistema nervoso central, a gente pode dizer que a impulsividade é a incapacidade do cérebro de dizer não frente a alguma coisa, ou a incapacidade dele de parar uma atitude iniciada. Então, pessoas consideradas impulsivas têm maior tendência a correr mais riscos, porque não pensam a respeito daquilo, simplesmente o fazem, e também têm uma tendência a ter uma dificuldade em trabalhar com recompensas muito futuras. Então, elas querem recompensas imediatas frente às atividades que estão realizando no dia a dia. Quando falamos, né, em impulsividade, precisamos entender que ela anda junto ali de mão dada também com a compulsividade. Então, impulsividade e compulsividade caminham juntas, mas elas são endofenótipos que podem aparecer em diferentes transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, o TDAH, o transtorno do espectro autista, o transtorno do espectro bipolar, mas podem aparecer em momentos diferentes e são ativadas por circuitarias cerebrais também distintas. Quando olhamos para essa questão da impulsividade, existem três regiões cerebrais bastante importantes relacionadas com este controle ou com a perda de controle do sistema nervoso central. São elas: o estriado, o tálamo e o córtex pré-frontal. E esse sistema, né, trabalha junto, mandando sinal um para o outro, num sistema bem conhecido dentro da neurociência, que é um sistema chamado de sistema de baixo para cima. Ou seja, o estriado manda informação para o córtex pré-frontal e esse córtex pré-frontal decide se você vai executar ou não aquela ação. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Por exemplo, sabe quando você está com raiva de alguma coisa? Aí você pensa, meu Deus, eu quero pegar aquela pessoa pelo pescoço e esganar. O estriado manda essa informação para o córtex pré-frontal e o córtex pré-frontal fala, não, não, você não pode fazer isso. Espera aí, isso não é correto. Então, é o córtex pré-frontal que traz essa característica racional para este impulso que você teve de esganar outra pessoa quando você estava com raiva, né? Fazendo com que você controle este impulso, trazendo essa característica mais aí racional. Existem aí, né, esses diferentes transtornos psiquiátricos que eu trouxe, o TDAH, o TEA, o TAB, que são caracterizados, então, por essa incapacidade de controlar diversas emoções e, por isso, agem por mais impulso. Então, é muito comum a gente olhar para, por exemplo, crianças com TDAH e ver que essa criança não consegue, por exemplo, ficar parada. Ela está o tempo inteiro mexendo a perna, está o tempo inteiro cantando, fazendo barulho, batucando. Por quê? Porque esse cérebro está agitado, ele está impulsivo, ele quer fazer coisas, ele quer recompensas, ele quer ali, agora, no momento. Isso quer dizer, então, que esse sistema de recompensa, né, esse sistema chamado de sistema de baixo para cima, que envolve essas três estruturas cerebrais, está funcionando de uma maneira inadequada e precisa, então, ser estimulado. Para quê? Para que ele funcione de uma maneira mais adequada. E como a gente consegue fazer isso? Quando a gente olha para a aromaterapia, a gente precisa olhar para essa característica estimulatória que algumas moléculas dos óleos essenciais têm. Então, quando entendemos que as moléculas dos óleos essenciais podem ter características de modular diferentes estruturas e áreas cerebrais, trazendo, então, um equilíbrio para essas áreas, a gente consegue escolher quais são as moléculas adequadas para trazer essa melhoria desse controle dessa circuitaria cerebral, trazendo então uma redução do aspecto, por exemplo, aí, da impulsividade que eu trouxe aqui.
Moléculas estimulantes, como, por exemplo, o pineno, podem ser aqui uma boa opção para trabalhar esse sistema de circuitos que estão aí trabalhando de uma maneira mais inadequada. Existem muitas outras moléculas que eu poderia citar aqui, mas o que eu quero deixar claro é a importância da gente entender como acontece ali o funcionamento do sistema nervoso central antes de pensar na molécula dos óleos essenciais. Porque se eu entendo o que está acontecendo dentro do cérebro, eu consigo entender como olhar para essas moléculas e escolher os óleos essenciais de uma maneira mais assertiva e mais segura para utilizar no tratamento ou de uma forma aí coadjuvante junto num controle, né, desses transtornos que eu citei aqui no vídeo para você. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Deixa um recadinho aqui para mim, eu vou ficar muito feliz de poder trocar mais informações com você. Então, um grande beijo, a gente se vê em breve em um próximo vídeo.